Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. É muito bom saber que você está juntinho aqui acompanhando essa jornada, os ensinos de Jesus. E no programa de hoje você vai ver o que Jesus ensinou a respeito da igreja. Vai conhecer no Saúde com Esperança o que a ciência fala relacionada aos tumores. E no Revista Novo Tempo você vai ver o Mel Superbom sendo eleito o melhor do Brasil em 2021. Esse é o Tempo de Esperança que está apenas começando, não sai daí não. Experimente pegar um dia um carro, uma moto, sei lá o que, e vá andando uma bicicleta, e vá andando pelas ruas aí da cidade, do bairro, da comunidade, e você vai perceber algo incrível. À medida que você vai se distanciando e vai olhando para um lado e para o outro, você vai encontrar várias igrejas, e a pergunta que não quer calar: qual dessas é a igreja que Jesus ensinou que devemos frequentar? Qual igreja eu devo congregar? Em qual templo eu devo ir com a minha família para me deleitar na palavra do Senhor? Será que eu devo procurar uma igreja que melhor se encaixe no meu gosto? Será que eu devo escolher igreja como eu escolho sapato mais confortável? Será que eu devo escolher por cor? Será que eu devo escolher pela forma do cadastro que ela tem? Você tem que parar e pensar um pouquinho agora na forma que Jesus ensinou, o que Jesus falou a respeito da igreja. E aí, quando você entender o que Jesus falou, você vai saber para onde você deve ir. Tá bom assim? Ficou fácil? Antes, deixa eu lembrar você, antes do pastor Arilton abrir a Bíblia e mostrar o que Jesus ensinou a respeito da igreja, eu queria lembrar você que você pode estudar a Bíblia sem sair de casa através do nosso assistente virtual, A Esperança. Basta acessar o QR Code. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 9217-3089, e nós vamos orientar você, dirigir você, levar você para mais perto da esperança, para que assim, da sua casa, na palma da sua mão, através do WhatsApp, você possa estudar muitos temas da Bíblia. Tá bom assim? Agora nós vamos ver o porquê a Superbom é tão importante e como é bom ter produto Superbom em nossa casa. Afinal, o mel da Superbom é um exemplo disso. Foi eleito o melhor do Brasil em 2021. Você consegue imaginar que um dia esses deliciosos hambúrgueres já foram feijão, lentilha ou mesmo ervilha? A diferença visual é mínima para um pedaço de carne normal, mas em compensação, o valor nutricional e econômico que este alimento vegetal oferece é muito maior que qualquer carne encontrada no mercado. Mas só quem já provou carne vegetal sabe como ela pode apresentar traços que lembram os dos alimentos base. Alguns paladares mais exigentes vão estranhar o gosto das leguminosas ou até mesmo vão reclamar de uma sensação de secura. Para mascarar esses sabores ou mesmo mascará-los, os especialistas dessa empresa suíça criaram um banco de dados que pode criar uma infinidade de sabores. Imagine uma proteína de lentilha. Você não quer provar lentilha quando come um bife vegetariano. A textura da lentilha deve estar lá, mas o sabor deve ser bem parecido com o da carne, para que assim o alimento possa fugir do gosto bem particular dos vegetais, que podem ter sabores ruins quando associados a isso. Segundo um estudo do Instituto de Crédito Suíço, o mercado de carnes e laticínios à base de alimentos vegetais já gira em torno de 14 bilhões de dólares. Mas até 2030, o estudo projeta que este mercado possa gerar 143 bilhões de dólares em todo o mundo. Mas você não precisa esperar até 2030 para começar a provar carnes e laticínios vegetais. Ou mesmo esperar que algum algoritmo diga qual é o melhor aroma para você. Pois o Brasil já tem uma empresa que produz alimentos desse tipo desde os anos 70. A Superbom, empresa alimentícia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi criada em 1925 e desde então é referência nacional quando o assunto é produção de alimentos saudáveis. Tanto que a empresa acaba de receber o Superior Taste Award, na categoria Melhor Mel Brasileiro de 2021. Então, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito, porque isso é o resultado, primeiro, da bênção de Deus, mas, em segundo, do esforço de toda a equipe, de tentar fazer o produto com a melhor qualidade possível e ver esse reconhecimento. Então, para a gente,
foi uma grande conquista, uma grande alegria, uma grande bênção. Organizado desde 2005, este prêmio só é entregue depois de uma série de testes que levam em consideração os aromas, sabores, texturas e aparência de mais de 1.000 produtos alimentícios de 130 países. E nesses quesitos, o Mel Superbom saiu na frente neste ano, demonstrando a preocupação que a empresa tem em premiar a sua saúde. Tudo que a gente faz aqui dentro da Superbom, como resultado final, é agradar o nosso cliente, sem dúvida nenhuma. E a gente fica muito feliz também, porque o nosso cliente agora vai ter a segurança de que ele está comprando um mel certificado, premiado, que passa por um rigoroso sistema de qualidade, né, do produto. Então, no final, quem vai ganhar e quem vai ser o maior beneficiado é o nosso consumidor, o nosso cliente final. Eu espero que ele aceite e receba esse nosso mel com muita alegria, porque pode ter certeza, é um produto de alta qualidade e agora premiado internacionalmente. Viu aí? Se é super bom, deve fazer parte da sua vida. Produtos saudáveis que nos fazem viver mais próximo da realidade que Deus espera de nós. Então, se você quer ter produto super bom em casa, basta procurar a loja Cels, que você vai encontrar aqui na Sérgio Reis, número 584. Você vai encontrar vários produtos super bons, acessíveis e que vão trazer uma melhor qualidade de vida para você e sua família. Agora vamos de Reavivados por sua palavra, aquele capítulo da Bíblia que foi lido hoje e agora sendo comentado pelo pastor Adolfo Soares. O sacerdote Ananias e um orador chamado Tértulo acusaram Paulo com total leviandade. Escute o que eles disseram a respeito do apóstolo. Este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, e nós o prendemos. Mentiras e mais mentiras. Paulo falou em sua defesa. Ele disse a Félix: esses homens não conseguem provar nenhuma das acusações que me fazem. Quanto a mim, eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Eu faço isso com a consciência limpa, diante de Deus e diante das pessoas. Depois dessa conversa, o governador Félix adiou a causa de Paulo. Depois de alguns dias, Félix e sua esposa mandaram chamar Paulo para ouvi-lo falar sobre a fé em Cristo. Paulo aproveitou o momento e falou de temas profundos, como justiça, domínio próprio e juízo vindouro. O apóstolo estava tocando temas necessários ao governador. Mas acontece que Félix ficou com medo. Esses temas eram comprometedores demais para ele. Amiga, o que fazer quando um assunto ou um tema nos chama atenção? Nos faz pensar? Silenciar a Bíblia? Silenciar o pregador? Fugir do assunto? Não. Quando um assunto tocar o nosso coração, deixemos Deus falar e tocar a nossa vida. Sabe por quê? Porque essa pode ser a nossa chance de salvação. Pense nisso com carinho. Quando você lê um capítulo da Bíblia em casa e você escuta o programa de rádio de segunda a sábado, de 1 às 2, e você vê o comentário do Reavivados desse capítulo lá, e você assiste o programa da TV de segunda a sexta às 19 horas e assiste também o comentário do Reavivados aqui também, você ganha uma visão diferenciada daquele capítulo. Veja, antigamente a gente estudava vários capítulos, agora a gente estuda um por dia e medita e comenta e estuda junto, e à medida que a gente vai avançando, você vai aprendendo demais. Olha, na rádio nós começamos em Gênesis 1 e já avançamos demais. Você que chegou aqui na TV depois, já está pegando o caminho andando, mas daqui a pouco a gente termina a Bíblia e começa de novo, e você vai aprendendo, vai desenvolvendo, e sem perceber você vai crescendo para a honra e glória
do nosso Deus. Tá certo? Então, meditando no que você ouviu agora no Reavivados por Sua Palavra, nós vamos para um pequeno intervalo. Já já a gente volta. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora com um recadinho do professor Rafael falando de piano no Musicais. Você que tem vontade, que acha bonito, que quer desenvolver esse talento, fique atento agora no recado do professor Rafael. Com certeza você já ouviu essa música alguma vez na sua vida. A música se chama Parelisa, de Beethoven. E se eu disser para você que você, em qualquer idade, pode aprender uma música como essa e aprender o piano, que é um dos instrumentos mais famosos e um dos maiores instrumentos que a gente pode aprender na música. Por que o piano é importante na sua vida? Porque através do piano você pode se expressar, tocar músicas como essa, tocar músicas que trazem uma história nova e que você pode transmitir essa história para o público. E além disso, o piano tem uma série de benefícios também na sua vida. Aqui você percebeu que a gente toca com as duas mãos, então o piano ele exige do músico também um trabalho de coordenação motora e também exige uma concentração, uma disciplina que fazem você melhorar também o foco que você vai ter em outras áreas da sua vida, porque através da leitura do código musical você está aprendendo uma nova linguagem, assim como você aprende o inglês, o espanhol. A Parelisa, que é essa música que eu toquei agora, você pode tocar em qualquer lugar do mundo e a linguagem musical vai conseguir comunicar com todas as pessoas que vão ouvir. Então, o piano é um instrumento que traz para você uma série de benefícios, não somente no aprendizado musical, mas também para a sua vida. Então não perca tempo. Venha, a gente está esperando você aqui no Musicais, no Colégio Adventista, para você aprender essa e outras músicas aqui no piano.
Olha aí, o recado foi dado e você que quer estudar música, agora quer desenvolver esse talento, basta procurar o Musicais. Se você não sabe como fazer, entre em contato com a gente, 9217-3089. Eu aproveito para dar uma novidade para você. Você sabia que o Musicais tem uma plataforma digital onde você consegue estudar música sem sair de casa? É isso mesmo, de uma maneira virtual, você consegue ter acesso a todo o conteúdo e os professores, de maneira remota, conseguem orientar você. Sem sair de casa, você também pode aprender a tocar piano com Musicais. E não é vídeo não, tá? É professor falando com você mesmo, interagindo de maneira virtual. É interessantíssimo, vale a pena conhecer. Se você tem dúvida, lembre, 9217-3089. Vamos falar de saúde agora, porque o tema do Saúde com Esperança de hoje vai falar sobre tumores. Você conhece alguém que já teve um tumor? Sabe o que é? Sabe como cuidar? Não? Então preste atenção nas dicas de hoje. Quando meu filho Vitor, o caçula, tinha 6 anos, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, numa parte muito delicada do cérebro, que é o tronco cerebral. Foi para a cirurgia, mas devido à região ser nobre, não foi possível remover toda a lesão, porque ela estava infiltrada nessa parte. E o momento mais dramático da nossa história foi quando veio o resultado da biópsia. Tratava-se de um tumor maligno e nós fomos informados que aquele resíduo tumoral ia voltar a crescer e que seria apenas questão de tempo. Os médicos que o acompanham, adotaram o conduta expectante, que a radioterapia não é eficaz nesse tipo de tumor, a quimioterapia também não, por causa de algumas barreiras protetoras que tem no cérebro, e eles resolveram somente acompanhar. Então, mediante essa situação, nós começamos a pesquisar, correr atrás de outras alternativas, e foi quando nós encontramos um médico e buscamos orientação, e dentre as recomendações que foram prescritas, incluía andar 10 minutos 3 vezes ao dia, muito importante, tomar banho de sol 15 a 30 minutos ao meio-dia, usar alimentos orgânicos, sem venenos, o mais natural possível. Incluía também dormir com luz apagada e no escuro para fabricar a melatonina, cuidar da qualidade do ar no interior da sua casa, cuidados com a água, dormir em quarto bem ventilado, meditação 10 a 15 minutos por dia. Quando nós pegamos essas recomendações, dentre muitas outras, nós ficamos assim chocados e ao mesmo tempo envergonhados, porque essas recomendações se enquadram dentro daquilo que nós, como adventistas do 7º dia, conhecemos há muito tempo e infelizmente não praticávamos, né? Então saímos envergonhados daquela consulta e precisou um médico de fora, não adventista, não cristão, abrir os nossos olhos para essa tão importante mensagem. Então nós decidimos mudar muitas atitudes, muitos hábitos na nossa vida, né? Preferindo alimentos orgânicos, aumentando o consumo de água da forma adequada, a casa com ventilação, o ar o mais limpo possível dentro daquilo que a gente pode, banhos de sol, quantidade de exercício físico também muito importante, a confiança em Deus, que foi uma grande premissa, porque sem Ele nós nada somos, né? E independente de qualquer coisa que a gente faça, é Deus quem cura, né? E nós decidimos então nos colocar em suas mãos e esperar no Senhor. E com o passar do tempo, com essas medidas, as ressonâncias magnéticas foram acontecendo e vai completar agora 7 anos que está do mesmo jeito. O tumor não teve qualquer alteração, ele está sem crescimento, sem movimentação, que é um grande milagre. Mesmo que você tenha já o seu tumor, que pode ter vindo de hábitos errados no passado, ou herança, sei lá, mas se você mudar de hábitos, você está fazendo, vamos dizer assim, o melhor que você tem nas suas mãos ainda para
vamos dizer assim, ter mais saúde, né, ou pelo menos mais tempo de vida a partir daí. Hoje em dia, quando vem alguém aqui, o que nós orientamos? Em geral, a gente diz, bom, vai lá, faz a cirurgia e vê o que os médicos querem fazer ainda, quimioterapia, radioterapia e tal, né? Se eles fizerem, além disso, uma mudança no seu estilo de vida, com certeza eles vão ganhar bem mais do que se ficarem só com químio e rádio ou só. Muito bom, cuidar da saúde é importante, então prevenir é melhor que remediar. Então cuide da sua saúde para que você não tenha que cuidar dos seus tumores, tá certo? Então hoje nós vamos falar aqui a respeito da igreja, né, do que Jesus falou a respeito da igreja, mas antes vamos responder as dúvidas que chegaram aqui no nosso WhatsApp, no 9217-3089, a respeito do sábado. Foram algumas perguntas que chegaram, mas antes de respondermos as primeiras, eu quero mandar um abraço aqui para Diva, que está sempre acompanhando a gente, Maria Socorro, sempre acompanhando a gente também, Marinalva, também ligado na programação, minha mãezinha também está ali ligado lá direto de Recife no programa. Quero mandar um abraço também, um abraço de esperança para você, Natanael, sempre também presente na nossa programação e também na rádio, né? Sempre pedindo música ali, ligando pra gente, interagindo. É muito bom. Natanael, quando liga pra gente, eu já sei qual é a música que ele vai pedir, que ele pede aquela música ali, né? E é muito bom saber que você tá ligado ali, e agora a gente já se conhece. Quando ele liga, que eu escuto a voz, eu já sei o que ele quer, porque já faz parte da família. Tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado por sempre participar conosco. As perguntas que chegaram aqui pra gente são bem interessantes, são perguntas relacionadas ao sábado. E eu confesso a vocês que eu já esperava alguma dessas perguntas, porque tanto na rádio como aqui, as pessoas passam pelo mesmo problema, têm as mesmas dificuldades, têm uma tendência de seguir o que a tradição fala e de muitos, não é o seu caso, de não lerem o que a Bíblia diz. E aí seguem sem levar em consideração o que de fato as Escrituras falam. Mas, por exemplo, Jesus tratou do quarto mandamento porque, na visão que temos, ele aboliu o quarto mandamento quando ele disse que o mandamento não é para Deus e sim para o homem. Mais ou menos, olha o que diz o texto, tá? Um pouquinho a frase aqui, eu vou tentar consertar um pouquinho a frase. O que eu diria é o que está em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, diz assim, ó: o sábado não foi estabelecido por causa... O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Veja, o sábado foi feito por causa do homem. Por quê? Porque o homem cansa, porque o homem não é de ferro, porque o homem não é uma máquina, porque o homem precisa de descanso. Então Deus deu um dia de descanso. Deus fez o sábado por causa do homem. Deu para entender aqui? É claro esse texto. Ele é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado. E olha, Deus descansou mesmo sem cansar. A gente vai falar disso mais para frente. Porque para o povo de Deus o sábado era uma espécie de aliança que mostrava para o povo que ele tinha um Deus e para Deus que eles eram povo de Deus. Ou seja, era uma forma de dizer: Senhor, eu te obedeço, Senhor, eu sigo o que o Senhor pede. E as pessoas que vinham aquilo diziam: esse povo é diferente, esse povo obedece, esse povo guarda os mandamentos. Agora, a pergunta que não quer calar, porque todas as vezes que a gente fala sobre o sábado, algumas pessoas escrevem muitas coisas, como essa pergunta aqui. O sábado era algo do Antigo Testamento, foi feito para os judeus. Aí eu pergunto para você agora, será que o sábado foi guardado, foi observado no Novo Testamento ou era coisa do Antigo Testamento só? E agora ficou, né? Vamos ler alguns textos para tentar responder. O primeiro, vamos ver como e quem guardava o sábado no Novo Testamento. Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Marque na sua Bíblia, anote num caderninho para você estudar depois. Lucas 4, verso 16 diz assim, ó: indo para Nazaré, onde ele foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo era seu costume, e levantou-se para ler. Olha só, Jesus tinha o costume de nos sábados ir para a igreja. Que interessante, né? Interessante. Mas pastor, tem outro texto que fala isso? Tem. O verso 31 de Lucas 4 diz: e quando ele foi para Cafarnaum, numa cidade da Galileia, ele ia para a igreja quando? Ensinar? No sábado.
Olha que interessante. O próprio Cristo tinha o costume de no sábado estar na igreja. Será que tem mais sobre o sábado no Novo Testamento? Se bem que se eu levasse em consideração que Jesus é meu exemplo, que eu devo seguir os passos de Cristo, que ele é um modelo de vida para mim, já era suficiente o fato de saber que Jesus ia para a igreja no sábado, que o sábado era o dia de adoração dele. Mas tudo bem. Lucas capítulo 23, Lucas 23, o verso 54, diz assim: era o dia de preparação e começava o sábado, presta atenção, verso 55. As mulheres que tinham vindo com ele, a Maria, a mãe, a Maria, sabe? Estava ali. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, seguindo, viram o túmulo e como o corpo ali foi depositado, eles viram o sepultamento de Jesus. E o verso 56 diz: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha, Maria descansou, guardou o sábado. Veja, era Jesus que estava sendo sepultado. Uma mãe poderia dizer assim: não, é meu filho, eu vou lá cuidar do corpo dele, vou embalsamar, vou perfumar. Mas não, Maria sabia que Jesus havia ensinado que o dia que ela deveria guardar era o sábado. E aí você entende agora que no lugar de cuidar do corpo do próprio filho, ela, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, no verso 56 de Lucas 23, descansou segundo o mandamento. Mas aí você pode dizer assim: não, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, acabou o sábado ali. Será? Vamos ver o que diz Atos 17, verso 2. Atos 17, verso 2. Diz assim, ó: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Ou seja, nos sábados, 3 sábados, Paulo estava por ali, e nos sábados Paulo ia lá pregar, ia falar das Escrituras. Em Atos capítulo 18, Atos capítulo 18, verso 4, diz assim: e todos os sábados Paulo discorria nas sinagogas, persuadindo tanto gregos quanto judeus. Olha só, que interessante, né? Paulo, depois da morte, depois da ressurreição, continuou guardando o sábado. Ou seja, o sábado não parou por ali. Aí alguém pergunta aqui: Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Olha que pergunta, será que Jesus cometeu pecado? Porque uma vez que a gente já estudou que 1 João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei. E agora eu fico na dúvida, né? Será que Jesus transgrediu a lei? Será que Jesus alguma vez não guardou o sábado? Olha a pergunta, né? Mas vamos ler. Se você pergunta, a gente responde. Marcos capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Marcos capítulo 3, do verso 2 ao verso 5. Diz assim: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem de mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E eles ficaram em silêncio. Verso 5 de Marcos capítulo 3 diz assim: e olhando-os ao redor, indignando e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende tua mão. Estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Será que Jesus aqui transgrediu o sábado? Não, porque ele disse: no sábado é lícito, é certo fazer o bem. Não é fazer algo do seu próprio interesse, é fazer o bem. Sabe? Fazer o bem, cuidar de alguém. É importante isso. Você levar isso em consideração. Olha mais pergunta agora aqui, ó. Segundo a Bíblia, o sábado faz parte da característica da igreja remanescente? É uma pergunta. Será que o sábado, porque a gente leu um texto falando das características da igreja, e hoje você vai conhecer um pouco do que Jesus ensinou a respeito da igreja. Então, pensando nisso, alguém já se antecipou perguntando aqui se o sábado faz parte das características da igreja. Olha o que diz Apocalipse 12, verso 17. Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Se você passar só uma página da sua Bíblia, em Apocalipse 14, verso 12, vai estar dizendo assim, ó:
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui você vê claramente que a lei de Deus faz parte da característica do povo remanescente. E o quarto mandamento da lei de Deus, qual que é? Qual é o quarto mandamento? É o lembra-te do dia do sábado. O que eu acho mais interessante é que Deus começa esse mandamento, diferente dos outros, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O quarto mandamento, ele começa com lembra-te, como se já dissesse assim, eu sei que você vai esquecer. O ser humano é assim, o ser humano ele é impulsivo, ele é empurrado pela tradição e sem perceber, sem se dar conta, ele vai deixando de seguir a vontade de Deus para seguir a vontade dos homens. Por isso que Deus falou, lembra-te do dia do sábado, não esqueça, é um dia para você, é um dia de guarda, é um dia para você ser feliz, é um dia para você fazer o bem. Quer saber como guardar o sábado? Manda uma mensagem para a gente, 9217 3089. Hoje nós vamos conhecer o que Jesus falou a respeito da igreja, o que Jesus ensinou a respeito da igreja. Mas até que o pastor Arilton abra a Bíblia, nós vamos louvando ao nosso Deus, porque é tempo de louvar. Olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia que Ele seja o guia, ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem,
mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Sigo então feliz a minha vida, naquele que me comprou. Com seu sangue me comprou, louvo seu nome. Depois de um lindo louvor como esse, queria lembrar você que você pode pedir essa música no Tempo de Esperança, na rádio. Você pede, a gente toca e você vai poder ouvir esse louvor várias vezes, relembrar esses momentos, tá bom? Enquanto você fica pensando aí, preparando o coração para o estudo de hoje, nós vamos para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Já estamos de volta aqui agora com a Bíblia na mão, o coração já palpitante. Você vai aprender agora nas Escrituras o que Jesus deixou muito claro relacionado à igreja. O que será que Jesus ensinou a respeito da igreja verdadeira? Pastor Arilton de Oliveira abre as Escrituras agora para que possamos nos aproximar de Deus. Você certamente já visitou uma igreja, ou pelo menos viu uma, e não teve coragem de entrar. Eu compreendo sua atitude. Com tantas igrejas em nossos dias, como saber qual delas irá, de fato, apontar o caminho para o céu? Talvez por isso, muitos não queiram saber mais de igreja, ou mesmo de religião. Mas, por pior que tenha sido sua experiência, deixe que a Bíblia o ajude em sua busca por um sentido na vida.
Amanhecia o dia aqui no mar da Galileia. Os discípulos haviam passado a noite inteira trabalhando, mas nada apanharam. Agora, voltado o barco para a praia, eles ainda estavam no barco quando Jesus se aproximou. Jesus passara a noite em oração em alguns desses montes, aqui próximo ao lago. E ele agora, no amanhecer do dia, esperava ter um momento de sossego, quem sabe separado da massa, da multidão que diariamente o acompanhavam. Mas não demorou muito e a multidão começou a chegar. Todos queriam vir de Jesus. Jesus então abre caminho entre a multidão, sobe no barco de Pedro e começa a ensinar-lhes. Terminado o ensino, Jesus disse para Pedro que trouxesse o barco para o meio do mar. E aqui, quando chegaram, Jesus disse a ele que lançasse as redes. Pedro havia dito: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, sob a tua ordem, nós lançaremos as redes. A noite era o único momento propício para se lançar as redes em águas claras como estas do mar da Galileia. Pescar de dia não faria nenhum sentido, mas o amor ao Mestre levou Pedro à obediência e ele lançou as redes. E quando as redes foram lançadas, eles apanharam tanto peixe que eles precisaram chamar outro barco que estava à praia para que viesse ajudá-los. E quando finalmente as redes foram recolhidas, cheias de peixes, Pedro percebeu que ele estava na presença de alguém que não era humano. Ele percebeu a divindade de Jesus. E ele, lançando-se aos pés de Cristo, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas Pedro disse isso agarrando-se aos pés de Jesus. Pedro percebeu que longe do seu Senhor, ele nunca poderia ser feliz. Longe de Jesus, ele nunca poderia ter uma vida plena. Essa cena foi muito especial, porque quando Pedro se levanta, Jesus faz para ele o maior chamado que qualquer ser humano pode ouvir. Jesus disse: Pedro, venha após mim, e eu farei de você um pescador de homens. Aqueles homens da Galileia eram pescadores humildes e ignorantes, mas Cristo, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los para a posição a que os chamara. O Salvador não desprezara a educação, pois quando regida pelo amor a Deus e consagrada para o seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção, mas ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se assim colaborador do homem de Nazaré. Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, que chegou há 3 anos, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele, no espírito e no caráter. Os homens reconheciam que eles haviam estado com Jesus. O chamado de Cristo aos discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizar sua igreja. E como no Velho Testamento, Deus havia chamado 12 patriarcas para organizar o povo de Israel, no Novo Testamento, Deus chamou 12 apóstolos que deveriam servir de representantes da igreja cristã. O tema da organização da Igreja de Cristo, às vezes, é um tema que se debate em muitos círculos, por causa de um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 16, verso 18, Jesus disse para Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acham que Pedro, por esta palavra, torna-se o fundamento da igreja, mas um pouquinho de estudo da língua grega nos ajuda a compreender de que as palavras de Cristo não são bem assim. Jesus disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja.
Se formos para o grego, tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo confirmou essa ideia ao escrever aos Coríntios, dizendo que Cristo é o fundamento da igreja. Mas eu pergunto para você, diante de tantas religiões que existem na atualidade, como saber qual é a igreja que Jesus fundou? Bom, nesse ponto você precisa saber de que Deus possui hoje duas igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. Como se identifica a igreja visível? Pelas características que a própria palavra de Deus apresenta. Por exemplo, em Apocalipse 14, versículo 12, João escreve: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A primeira característica dessa igreja é que ela obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos, e também tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19:10 nós lemos que é o espírito da profecia, ou seja, haveria o dom profético nessa igreja. Bem, em nosso próximo estudo, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema e você vai aprender um pouquinho mais também sobre Ellen G. White, uma profetisa dos dias modernos. A palavra de Deus ainda diz de que a igreja verdadeira, ela seria coluna e baluarte da verdade, ou seja, ela seria defensora de todas as verdades pregadas na Bíblia. Não seria um evangelho parcial. O Espírito Santo, quando viesse, ele nos levaria a toda a verdade. E essa seria uma outra característica. Mas nós podemos apontar na profecia ainda uma terceira característica. Seria um movimento mundial. Porque Jesus falou lá em Mateus 24:14 de que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então a igreja verdadeira seria também uma igreja mundial. Amigo, nós só encontramos uma igreja que preenche todas essas características. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas pastor, não é esse exclusivismo religioso? Não, porque Deus possui também uma igreja invisível. Lá em João capítulo 10, verso 16, Jesus declarou: ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E para estes sinceros, espalhados em qualquer denominação, Jesus também faz um apelo em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo sincero. Em qualquer igreja, em qualquer denominação, Deus tem um povo sincero, que quando ouvirem a plenitude do Evangelho, tomarão uma posição ao seu lado e se unirão à igreja verdadeira. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, enquanto você aprende mais da palavra de Deus, eu quero apelar agora para você tomar uma decisão. Se você, compreendendo as verdades que estamos ensinando nesse estudo, deseja se unir à igreja verdadeira, eu quero convidar você agora a entregar o seu coração a Cristo. Você também pode agora acessar um site que eu vou dar para você, decidimudar.com.br. Entre nesse site agora, preencha um formulário, apresente o seu desejo de se unir à igreja verdadeira e nós vamos visitar você. Nós vamos te ajudar nessa decisão. E eu gostaria de orar com você agora, para que essa mudança seja uma realidade na sua vida. Pai Santo, após compreendermos as verdades da Tua Palavra, que o Senhor tem uma igreja verdadeira nesse mundo, é desejo do nosso coração fazermos parte desta igreja. Ajuda-nos agora a tomarmos uma decisão firme ao Teu lado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Fazer parte do rebanho do Senhor, seguir a recomendação de Deus, viver conforme a vontade dEle, guardando os mandamentos e seguindo o testemunho de Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós possamos nos entregar a Ele, que nós possamos aceitar o seu convite, que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor e andarmos com Ele em um só rebanho, um rebanho fiel, um rebanho comprometido, para que assim nós possamos viver ao lado dEle, porque muito em breve Ele virá
para nos resgatar. Jesus falou de uma maneira muito clara que viria e veio. Falou que morreria por mim e por você e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Ele também disse que vai voltar. E muito em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, o seu rebanho. Tome você a decisão de fazer parte da igreja verdadeira, de aceitá-lo como Senhor, Salvador da tua vida. E se você precisar de ajuda, 9217-3089 é o nosso número. Nós queremos ajudar você. Você é um escolhido de Deus. Você está sendo chamado por Deus. Deixe Deus tocar no seu coração. Dê um passo em direção a Ele. E aí sim você poderá dizer que tem um só pastor e faz parte do seu rebanho. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples.
amor. Deixa que eu cuido de você. Esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você.